Nossas transmissões têm batido 250, 260 visualizações. E o interessante é que eu dou uma olhada lá na barra de transmissão, não é só gente que olha e vai embora, são pessoas que assistem mesmo o culto junto com a gente. Então agradeço a Deus, porque Deus tem nos abençoado. Porque às vezes a gente pensa assim, a casa está vazia, mas está transmitido e está chegando em vários lugares para pessoas que precisam às vezes de uma palavra bíblica. Hoje é quinta-feira, culto da família. No culto da família eu sempre tenho uma palavra de esperança para as famílias. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. No livro de Salmos. Aí conta a coluna, é mais fácil. Salmos número 40. Salmo do rei Davi. Ele escreveu o cantor mor. Peço perdão aos irmãos. Os irmãos sabem que eu estou passando por um problema de saúde. E um desses sintomas é a baixa imunidade. Então, eu estou sempre resfriado. Tenho tomado cúrcuma, tenho tomado moringa, mas Deus tem dado graça. É o que tem me ajudado um pouquinho. Amém, irmãos? Amém. Vamos ler juntos. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, e nem os que se desviam para mentir. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e tens pensamentos não podem contar diante de ti. Se eu quisesse anular e ele falar, são mais do que podem contar. Sacrifício e oferta não quisestes, meus ouvidos abriste, holocausto de expiação do pecado não me reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Podeis tomar assento em nome do Senhor Jesus. O Salmo de número 40 é um salmo que Davi escreve ao cantor mor, aos mestres dos corais. É um salmo que Davi vai estar falando a respeito de uma coisa que é atual, a respeito de paciência. Algumas pessoas não sabem, mas o salmo de número 40, ele é um salmo que Davi compõe lá para o lado do segundo livro de Samuel, depois do capítulo número 12, depois que o filho dele com Betseba morre. Mas depois que Davi se conserta, Deus dá uma nova criança. Quando Deus dá uma nova criança, Ele compõe o Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Se nós prestarmos atenção na temática desse Salmo, Davi está falando muito mais do que apenas uma oração. Davi está falando muito mais do que apenas esperar que Deus escute uma prece ou atenda a um pedido para ele. Davi está falando nesse Salmo de número 40 que a nossa confiança ela tem que estar em Deus. Como diz o hino, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele não vai deixar de ser Deus porque não atendeu. Mas Davi um pouco mais à frente ele vai dizer: mas a minha alegria está em servir ao Senhor. Nós seres humanos temos que ter alegria em servir ao Senhor, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas sim por quem Ele é.
A gente tem que servir ao Senhor tanto bem com dinheiro, tanto bem com saúde, tanto bem dirigindo um carro bom, uma casa boa, quanto desempregado, doente, passando por dificuldades ou dívidas. A nossa vontade de servir ao Senhor tem que ser a mesma. Porque não são os bens, não é a situação, não é a forma que você vive que te torna um adorador, mas sim você adorar a Deus pela beleza da santidade dele. O casamento pode estar no inferno, a saúde pode estar indo de mal a pior, mas eu posso dizer uma coisa para você: a tua adoração não pode diminuir, porque a tua adoração diz quem você é no momento da tua aflição. O apóstolo Paulo ele vai dizer que esta pequena e leve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória que há de se manifestar. Pastor, o que quer dizer contigo? Quanto pior a luta, melhor será a tua vitória. Aleluia. Quanto mais difícil se apresenta a batalha, é porque Deus quer fazer as coisas grandiosas para você. Quanto mais as pessoas olham para você e dizem que não dá nada para você, quando Deus se levantar, Ele vai mostrar para aqueles que estão à sua volta que realmente Ele é Deus na sua vida. Aleluia. O problema é que nós hoje vivemos numa sociedade que por si só, por causa da rotina, a sociedade ela é ansiosa. Quando Davi vai dizer, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi está falando uma coisa, está nos ensinando uma coisa, que nós temos que aprender a ter paciência, porque a paciência ela gera perseverança, e a perseverança aumenta a nossa fé. Está ruim? Tenha paciência, Deus é fiel. Está solteiro, só sobrou um ovo para dividir para 3? Tenha paciência, Deus é fiel. A dificuldade se levantou? Tenha paciência, porque Deus é fiel. O problema que a gente vive na sociedade hoje, eu conversando com uma psicóloga minha, e ela estava falando que a diferença entre a depressão e a ansiedade é que na depressão você já passou por um nível de problema tão grande que hoje você não liga para mais nada. Se você morrer hoje, para você acha que é louco. Por isso que muitas pessoas em estado de depressão, eles fazem o quê? Eles desmorrem. Eles sacrificam a própria vida por nada. Porque para eles não tem mais interesse em nada. A depressão é quando a pessoa não se importa com mais nada. Agora a ansiedade já é o contrário. A ansiedade é quando a pessoa se importa com tudo ao mesmo tempo. Você quer ver um exemplo de ansiedade? Muitas vezes com a mulher está em casa, ela lava a casa toda, limpa a casa, limpa os copos. O marido chega, pega um copo, bebe café. Antes de ele tirar o copo da boca, a mulher já se levanta e grita: você não vai lavar esse copo não? Vai deixar ele sujo na pia? O que é isso? Ela está num estado de ansiedade tão grande que ela não deixou nem a ação do marido ele terminar de beber o café. Ela já entrou preventivamente para poder brigar com ele. Por quê? Porque para ela, até um copo sujo é motivo para uma grande tempestade. Para ela, alguém entrar com um chinelo sujo dentro de casa é motivo para uma briga. Para ela, qualquer coisa é motivo para poder descer o barraco. Mas Deus ele manda a gente ter temperança. Aleluia. E a temperança é causada através da paciência. Meus irmãos, ninguém tem mais paciência não. Eu estava vindo para Itambi, quando eu estava na estrada, o cara veio e saiu com o carro na minha frente. E ele só sossegou quando me passou na frente do Patrício Sólio. Irmãos, que mundo é esse? Que as pessoas não têm paciência para o trânsito. Você está na fila do supermercado, você está quietinho, se você não vigiar, daqui a pouco entra um abençoado na sua frente e fala: eu vou passar primeiro. Porque as pessoas não têm paciência para esperar a sua vez. Já viu aquela pessoa que chega na fila do banco, você está ali quietinho, para pagar uma conta,
Fila da lotérica, sabe? Quer te poder pagar sua conta, pensando na vida? Chega alguém atrás de você, ela encosta atrás de você e fala: ah, mas essa fila não anda. Ela nem esperou um pouquinho, ela já encosta: ah, essa fila não está andando. As pessoas estão vivendo num nível tão sem paciência hoje em dia, e a falta de paciência, ela libera uma substância chamada corticoide, e o excesso de corticoide faz a pessoa infartar. Por que tem pessoas infartando? Porque não tem paciência. Já dizia o grande personagem de Roberto Bolanos: ninguém tem paciência comigo. As pessoas estão sem paciência, meus irmãos. E a paciência é a arte de saber esperar. Porque quando a gente aprende a esperar no Senhor, a gente vê que Deus, Ele não se esqueceu da gente. Salmo de número 37 vai dizer: deleita-te no Senhor. Versículo 4. Salmo 34, versículo 4. Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá o desejo do teu coração. Quando a gente vai falar que a gente tem que se deleitar em Deus, a gente tem que entregar as nossas preocupações a Deus. Por isso que Paulo ele vai dizer que todas as nossas preocupações têm que ser perpetuamente conhecidas a Deus através de orações e súplicas. Mas não adianta nada orar se a gente não toma atitudes diferentes. Eu posso orar, mas daqui a pouquinho está brigando tudo de novo com as pessoas que estão perto de mim. Então a minha oração não serviu de nada. Porque o primeiro fato para nós brotarmos o fruto da paciência é nós aprendermos a nos controlar. Eu não posso terminar de orar pedindo a Deus paciência, e quando o vizinho bota fogo do lado do quintal dele, eu sair com a foice na mão, batendo no portão dele e dizer: olha aqui, seu filisteu, olha aqui, sua árvore de Jessé, preste atenção só, você botou fogo, eu estou com roupa do varal. Não adianta isso. Se a pessoa faz algo com você, você tem que ter a paciência de dizer: ah, Jesus, obrigado. Porque quando nós oramos a Deus pedindo paciência, Deus não nos dá paciência. Deus nos dá situações a qual nós podemos ter paciência. Jesus me dá paciência. Você vai ficar desempregado. Agora você tem que aprender a esperar que Deus vá abrir a porta para você. Jesus me dá paciência. Você fica doente. Agora você vai esperar Deus curar sua enfermidade. Jesus, meu filho, me obedece. Aí o filho entra para a firma. Começa a andar de radinho, mochila nas costas. E agora você vai ter que aprender a clamar e ter paciência. Sabe por quê? Porque muitas vezes as nossas palavras arrastam mais ainda o jovem para o fundo do poço. Se uma mãe chega para o filho numa situação dessa, se entrega no mundo das drogas, e o filho chega: e aí, mãe, estou ali com os amigos, cintura quadrada, mochila nas costas, e a mãe começa a dar um sermão para ele, um tutorial de não faça besteira. Meu filho, eu não te criei para isso. Meu filho, você não faz isso. Eu queria que você fosse isso. Eu queria que você fosse aquilo. Eu queria que você fosse aquilo outro. E que não sei o que lá. E que você o quê? Olha, se você for coisa, eu não vou te visitar. E que não sei... Sabe o que você está fazendo com essa atitude? Está lançando ele mais ainda para o mundo a qual ele escolheu. Mas agora, se você for o contrário, chegar para ele e falar assim: oi, filho, e aí, mãe, agora eu digo: calma, espera aí. Você acabou de entrar em casa e já está saindo? Você comeu? Senta aí, vou botar um prato para você. Você já tomou café? Não, senta aí, vou botar um café para você. Automaticamente, esse jovem vai pensar duas vezes: pô, peraí, o que fizeram com a minha mãe? Quem é essa aí? E ao invés de ele sair, ele vai ficar esperando, vai ficar sentado. Já tomou café? Vai tomar um banho, vai. Vai tomar um banho antes de você ir para a rua. Espera mais um pouquinho. Não, eu tenho que sair. Calma, meu filho. Você vê que eu sempre te dou sermão. Dessa vez eu estou te dando sermão?
Não, estou pedindo só para você ficar mais um pouquinho. O mundo não vai acabar se você for embora agora. Senta aí. Então, com a paciência, essa mãe faz o filho refletir que o caminho, poxa, minha mãe está diferente depois de estar na igreja. Faz o filho refletir o quão bom Jesus é. Porque Jesus, muitas vezes, antes de mudar o caráter do pecador, ele tem que mudar o caráter do crente, para que o crente venha brilhar a luz do Espírito Santo, ao invés de afastar as pessoas da luz de Cristo. Certa vez eu estava em Marambá conversando com o pessoal, aí um pastor chegou e falou assim: irmãos, fizeram uma passeata LGTB 4K em São Gonçalo. Fizeram uma passeata em São Gonçalo, irmão. Aí eu perguntei: mas irmão, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que as pessoas vão para o inferno. O pecador sabe da sua vida miserável. As pessoas que estão no ato do pecado sabem que são condenados. Por isso que esse livro aqui é o livro mais odiado da face da terra. Obrigado, Virgínia. Porque a Bíblia, ela não massageia ego. Ela confronta o pecador no seu próprio erro. A Bíblia me confronta 24 horas por dia, sendo pastor. Que eu tenho que ser mais paciente, que eu tenho que ser mais calmo, que eu tenho que ser exemplo. E, irmãos, e a coisa mais difícil no mundo é você ser exemplo, sendo falho e pecador. É você se levantar quando a sua vontade é cair. É você andar quando a sua vontade é parar. Mas a Bíblia nos chama, todos nós, para sermos exemplo. Por isso que Pedro ele vai dizer na sua segunda carta: vós são nação santa, povo eleito, sacerdócio escolhidos por Deus. Quando Pedro está falando que a gente é santo, eleito e escolhido, a gente é uma nação, a gente é povo, e a gente é sacerdote, é porque Deus já nos deu a autoridade para ministrar em favor da vida daqueles que se perdem, daqueles que estão caminhando rumo ao inferno. Você não é um juiz para julgar o pecador, mas você é um farol para conduzir o pecador para a luz de Cristo Jesus. Aleluia. Você não foi chamado para apontar dedo na cara de ninguém. Eu não fui chamado para apontar o pecado na cara de ninguém, mas eu fui chamado para, através das minhas atitudes, eu ser um exemplo para que a pessoa seguir e também poder alcançar a salvação. A igreja, aleluia, tem muitas igrejas abertas, mas muitas abertas com motivo permissivo, entre venha como estás e permaneça da mesma forma. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A pessoa pode vir para a igreja debaixo dos maiores pecados da face da terra, mas é na casa do Senhor que ela tem que ser curada, limpa, ministrada, preparada para voltar lá no mundo e buscar todos aqueles que estão debaixo do jugo da maldição. E quando voltamos para o mundo para buscar aqueles que precisam, nós não voltamos para julgar, nós voltamos como enfermeiros, com a missão de curar as feridas, cicatrizar as enfermidades e trazer para a presença de Deus. Aleluia! Esperei com paciência. Não é numa hora só, irmãos. Não é com 5 minutos de história que Deus muda a nossa história. A libertação demora anos, para uns dias, e para 2 palavras. Opa, já estou liberto. Mas nós temos que aprender a ter paciência na nossa vida, e paciência com o que tem em volta. Irmãos, vocês sabem que eu dirijo o Abraão, um Gol geração 399. Quantas profecias? Pastor, eis que te digo que Deus falou que vai trocar o teu carro. Eis que te digo que Deus falou que você vai andar de SUV. Eu creio nos profetas de Deus. Mas imagina se eu pego uma profecia como essa, começo a ficar ansioso, né, meu Deus, cadê meu carro novo?
Ah, eu estou andando de carro velho. Andar de carro velho é lenta. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Irmãos, é melhor andar de Fubica velha, de Fiat 147, do que ter que esperar o ônibus 10 horas da noite para voltar para casa. Eu sou grato a Deus pelo meu carrinho velho que está aí. Eu não desprezo um carro melhor, se Deus me der. Mas eu sou grato pelo que Ele já me deu. Porque, como diz o velho ditado, o povo com Deus e a fortuna sem Deus. É melhor você estar de carro velho, vindo para a casa do Senhor, do que você estar de BMW no X1, se precipitando para o abismo, indo diretamente para o inferno. É melhor estar comendo ovo na presença de Deus, com alegria do coração, do que estar comendo aquela carnezinha que o pessoal joga ouro em cima, entendeu? Ó, joga sal de ouro em cima e está se precipitando para o inferno. Deus não se preocupa se você tem casa grande ou se você mora numa tapera de pau a pique. Deus não se preocupa se você dirige um carro zero, uma Ferrari 2025, ou se você está vindo de bicicleta barra circular para a igreja. Deus não se preocupa se você tem terno novo ou se toda a roupa que você veste foi te dada por alguém que veio de uma campanha de roupas. Deus não se preocupa se você está empregado trabalhando na Petrobras ganhando 15 mil reais por mês, ou você vive a luta cotidiana. Aparece alguém e te dá um biscate para você fazer. O que Deus está preocupado é que no meio de qualquer situação, de qualquer problema, é que você não deixe o problema roubar a tua fé, roubar a tua paz e tirar a tua alegria de viver. Esse mesmo salmo ele vai dizer mais à frente que ele me pôs na minha boca um novo cântico. E ele vai dizer que aqueles que estão vendo a minha derrota, lá na frente vão ver o que Deus fez comigo. A gente chora, a gente se entristece, mas a gente tem que aprender a esperar em Deus. Aleluia! E às vezes está mais na nossa frequência, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente manda para o universo, do que das palavras da nossa boca. Então está difícil? Não se preocupa não. Deus faz ficar fácil. Se está pesado, não se preocupa não. Deus faz o seu fardo ficar leve. Se está complicado, Deus é aquele que dá a oportunidade de descumprir. Por isso nós temos que ter paciência. Por isso que a gente tem que esperar. Às vezes, meus amados, eu saio de perto da minha esposa em casa, vou para o campo refletir, às vezes orar, e muitas vezes nas orações, você pensa, pastor, eu só queria direto com Deus, o senhor fala, na meia hora ele responde. Irmãos, tem dia que eu oro, mas parece que o céu está de bronze. Aí eu falo, espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho. Tem dias, irmãos, que parece que vai dar tudo certo. Opa, Deus é comigo, vai dar tudo certo. Quando você sai do portão de casa, Satanás manda uma situação para você se revoltar e você começar a blasfemar. Aí você passa o resto do dia murmurando, blasfemando, e aquela bênção que estava para chegar não vem. Vou dar um exemplo hipotético da pessoa. Duas pessoas acordam de manhã. Uma acorda de manhã, quando abre os olhos, fala: obrigado, Jesus. Obrigado por mais um dia. E essa pessoa está na luta, não tem nada dentro de casa. Não tem nem para poder fazer um café. E hoje, para fazer café, hoje tem que ter fé. E aquela pessoa está lá. E ela fala: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu fôlego de vida. Obrigado porque eu levantei. E ela sai agradecendo a Deus. Quando ela se levanta da cama,
E ela abre a porta de casa e ela lembra que na frente da casa dela tem uma muda de capim-limão. Aí ela já vai fazer, sabe o quê? Um chazinho de capim-limão com açúcar. E faz aquele capim-limão, e aquele capim-limão desce naquele desejo, como se fosse um café da manhã de hotel. Sabe aqueles café da manhã bonito de hotel fazenda, que você come, parece que a mesma acaba? Esse café da manhã, esse chazinho que você toma, te alimenta o dia inteiro. Porque o que te alimentou não foi a matéria física. O que te alimentou foi a tua graça em agradecer. A vida nos dá chance para agradecer ou para reclamar. Aí, a segunda pessoa, na mesma situação, ela abre os olhos e fala: que desgraça de dia. Ai, por que eu levantei? Por que eu não morri na madrugada? Aí ela tenta levantar da cama, bate com o dedinho mindinho na quina da cômoda. E ela já sai dali já xingando, reclamando e blasfemando. E no meio do caminho, ela bate com o outro joelho, bota a outra perna na mesa da cozinha. E ela agora está mancando das duas pernas, sabe onde não? Dali é uma derrocada de coisas ruins acontecendo o dia inteiro. Daqui a pouquinho corta o dedo com a faca. Daqui a pouquinho tropeça e cai no quintal. Vai acontecendo uma coisa ruim atrás de uma coisa ruim, porque um abismo chama outro abismo mais profundo. Então, quando você mantém esperança, quando você se mantém bem, quando você se mantém com fé, acreditando que Deus é maravilhoso para te guiar, para te guardar, para te livrar de todo mal, Deus envia os seus anjos e dá ordem ao teu respeito para te guardar. Mas quando nós reclamamos da vida, reclamamos do dia, reclamamos do que temos, parece que nós temos um grande fardo. Já reparou que tem mulher que vive reclamando do marido? Aquele vagabundo não faz nada dentro de casa. Porque pensa que trabalha, ele pode ficar dentro de casa. Olha só, não me ajuda a lavar a louça, não me ajuda a fazer uma comida, não me ajuda a fazer nada. Se ela reclama do marido, sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer o marido ficar cada dia mais, menos colaborativo dentro de casa. Se a pessoa fala: obrigado, Senhor, pelo marido que eu tenho, que trabalha o dia inteiro, paga as contas de casa e ainda me torna uma mulher feliz. E com esse pensamento de felicidade, sincero, um belo dia o marido chega dentro de casa: oi, amor, tudo bem? Tudo bem, amor. Escuta, você fez a janta? Não, não fiz não. Ah, pode ficar tranquilo. Ó, passei lá fora, tinha um completão aqui, ó, eu comprei 2 quentinhas. Hoje você não vai para a cozinha. Hoje não faz fogo no fogão. Sabe por que isso? Porque Deus sempre recompensa a nossa fé. Deus sempre recompensa a nossa paciência com motivos para dar. Eu lembro que antigamente, quando eu trabalhava, tinha madrugada para chegar em casa e o irmão ainda estava vivo no Alcântara. Tinha a costela do irmão. É uma costela com agrião e batata, igual arroz. Mas sempre que o caldo daquela costela, se eu botar no motor do meu carro, ele roda 300 km. De tanto óleo que tinha aquele caldo daquela costela. A costela banhada no óleo. Tipo assim, se eu comer durante 3 dias na semana, em 15 dias eu vejo o céu. A costela era coisa maravilhosa. Então, de vez em quando não faz mal. Quando eu trabalhava de madrugada, fazendo extras, eventos, gigantes mesmo, e eu chegava em casa, subia aquela retinha simples, né, amor? Umas 3 vezes, não foi? Umas 3 vezes eu levei aquela costela do irmão para casa. Para ter o prazer, não da costela, mas sim da companhia. Minha esposa virada com o olho desse tamanho assim, está com fome, dormiu quando você chegava. Aí, não é o que você come, não é o que você bebe, mas é como você se comporta. Os nossos comportamentos, os nossos pensamentos podem gerar coisas boas ou coisas ruins. A Bíblia vai dizer que quando Jó, ele no meio do seu sofrimento, a mulher dele fala: por que retém a tua fidelidade ao teu Deus? Amaldiçoa teu Deus e morra. Jó, ele nos dá uma aula
de paciência e perseverança. Jó fala para a mulher, assim como falas loucas, fala tu. Não recebemos o melhor de Deus, também não podemos receber o pior. E isso, Jó não pecou contra Deus. Então, meus irmãos, a palavra que eu tenho hoje é paciência. Vai melhorar. Olha para a pessoa que está chorando e fala assim, tenha paciência. Tenham paciência. Vai melhorar. Vai melhorar. Irmãos, tenham paciência. Vai melhorar. A providência das nossas vidas está nas mãos de Deus. A providência da nossa casa está nas mãos de Deus. Então, com fé em Cristo Jesus, digo hoje para você, não deixe a murmuração fazer parte da sua vida, mas tenha paciência, porque Deus já está entrando com providência em nome de